Você pode se sentar um pouquinho? Aí eu queria pedir para que fosse projetado uma pergunta, ou, na verdade, não é nem uma pergunta, é uma provocação, né? Pense em alguns lugares que você gostaria de estar, ou experiências que você gostaria de viver. Enumera aí na tua cabeça alguns lugares, algumas experiências. Talvez algumas pessoas vão pensar em viagens, vão pensar em bens, vão pensar em riquezas. Passa a próxima imagem para mim, por favor, Fábio. Aqui eu tenho um pequeno exemplo de duas pessoas pensando em algumas coisas a fazer, viagens, bem, riqueza, carro, relacionamentos. E aí eu quero convidar você a pensar o que é importante para você, o que faria a diferença na tua vida hoje, que lugares você gostaria de visitar, que experiências você gostaria de ter. Amém? E aí eu quero passar para o próximo slide. Você pensou em alguma coisa. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora. E essa pergunta Deus fez para mim também. Quantos desses lugares ou experiências você viveria sem a presença de Jesus? Aí na igreja é fácil, né? Não, irmão. Eu quero viver continuamente na presença do Senhor. Eu busco todos os dias viver na presença do Senhor e, amém, por isso nós precisamos viver de fato a presença do nosso Deus todos os dias. Mas essa pergunta ela é bem provocativa a nós, porque existem momentos e circunstâncias na nossa vida que nós acabamos deixando Deus de lado, a vontade de Deus de lado e fazemos a nossa vontade. E muitas vezes esquecemos que o Senhor está presente, porque Ele está presente em todos os lugares. E aí a gente coloca a nossa vontade, o nosso desejo, nosso pecado na frente do Senhor. E não levamos em consideração a presença dEle. E aí eu quero que você continue pensando nisso e abra... Não, vai ser projetado aqui, Êxodo 33, do 12 ao 16. Êxodo 33, você pode abrir a sua Bíblia se você assim achar melhor, mas vai ser projetado aqui também, Êxodo 33, 12 ao 16. Amém? Diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você. Repita comigo: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Você consegue perceber neste trecho da palavra do Senhor, Moisés tendo ali um diálogo com o Senhor e reconhecendo que o mais importante não é seguir a missão, não é seguir um caminho, não é ir para a terra prometida, não é estar em algum lugar, mas a presença do Senhor é o mais importante. Ao ponto de ele dizer: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo.
Não me faça dar um passo se o Senhor não caminhar conosco. Este é o teu povo, eu sou parte do teu povo. Não me faça sair daqui se o Senhor não estiver comigo. A tua presença, em outras palavras, ele reconhece a autoridade, o poder da presença de Deus no meio do povo. Falando sobre essa palavra presença, a definição para ela é fato de algo ou alguém estar ou existir em algum lugar. Tá? E aí eu quero passar com você no primeiro ponto dessa noite, que diz: a presença de Deus em nós marca a nossa identidade. Em Êxodo 33:16, nós lemos agora há pouco. Eu vou ler na versão da minha Bíblia, que é um pouco diferente da que está aqui. Diz: pois como se há de saber que alcançamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Então a presença do Senhor, ela marca a nossa identidade. Ela diz quem nós somos, ela traz para nós um diferencial. Por que nós somos conhecidos como cristãos? Porque nós temos a presença de Cristo em nossas vidas, somos reconhecidos pela figura de Cristo, porque nós seguimos Cristo Jesus. E aqui o povo no deserto, peregrinando ali, eles queriam ser reconhecidos pela presença de Deus. Eles não queriam ser qualquer povo que existia por ali. E os povos, a Bíblia relata que tinham vários e vários com vários deuses e tinham poder bélico, enfim, eram povos grandes, muitos eram povos com grandes guerreiros, enfim. Eles não queriam ser reconhecidos por isso, por ser um povo grande, por ser um povo forte, por ser um povo com um exército valente, que dava medo em qualquer inimigo. Eles queriam ser conhecidos pela presença de Deus no meio deles. Eles queriam ser reconhecidos e diferenciados, destacados, porque o Deus verdadeiro caminhava com eles. Isso faz toda a diferença. Isso fez toda a diferença no meio da história, que atravessa gerações e até hoje nós reconhecemos e recebemos este Deus que andou no deserto, ali com Moisés e o povo que saiu do Egito. Então a presença de Deus, de fato, ela marca, ela diz quem nós somos, ela é a nossa identidade. Eu não sou reconhecido pelo que eu sou academicamente, pela minha profissão. Eu não quero ser reconhecido pelo que eu faço. Eu não quero ser reconhecido como um influenciador. Não quero ser reconhecido como nada além de um discípulo de Jesus. Não me interessa os títulos que o mundo possa dar, os tapetes que o mundo possa dar para você pisar. Às vezes estende um tapete vermelho, lá vem o Renato. Né? O Renato, ele é PhD em não sei o quê, enfim, ele é doutor em tal matéria, e aí estende-se um tapete vermelho para a pessoa passar. Muitos têm portas liberadas, muitos são recebidos de forma que diferencia das outras pessoas, simplesmente pelo quanto se estudou, pelo que se conquistou. Mas nós somos convidados, dia após dia, a ser reconhecidos pela presença de Deus em nossa vida. É assim que o Senhor quer nos ver. Jesus, quando Ele olha para nós, e quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não olha o teu diploma, Ele não olha onde tu moras, Ele não olha a nossa conta bancária, Ele não olha os meus relacionamentos, se eu sou influente ou não. Ele procura
A palavra de Deus diz que Ele não vê como um homem vê. Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso íntimo, o nosso interior, quem de fato nós somos. Se a gente olhar um pouquinho para a história de Davi, Davi sempre vem à tona. Davi ele estava longe de tudo, longe de todos, fora da reunião mais importante da sua família, onde ele estava sendo escolhido no meio daquela família, o novo rei de Israel. E aí apresentou-se os irmãos mais velhos, e aí o profeta dizia, não, tem que ser esse, porque esse aqui tem estatura, esse é forte, esse... E aí Deus dizia, não, 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 e acabou os filhos, e aí, tu tem mais algum filho? Ah, tem o Davizinho, tá lá no meio das ovelhas, está lá atrás das malhadas, chama ele para cá. E aí é esse que o Senhor escolhe. Porque o Senhor ele conhecia o coração. E a palavra de Deus diz que quando ele foi ungido, foi alguém segundo o coração de Deus. Deus não estava preocupado em saber se ele já era um grande guerreiro, se ele era alguém que fazia parte do exército do rei Saul, mas Deus estava preocupado em ter alguém como rei, que fosse segundo o seu coração. Isso fez a diferença. Isso tem que fazer diferença nas nossas vidas até hoje. Isso precisa fazer diferença em nós. Aquilo que mais precisa destacar em quem nós somos é que nós somos seguidores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus. Quem dera se quando nós nos apresentássemos em qualquer lugar, essa fosse a primeira frase que nós destacaríamos a nosso respeito. Muitas vezes quando você, e até é entendível, vai para uma entrevista de emprego, vê se o seu currículo, vê se a sua condição acadêmica, vê se a sua experiência. E aí a pessoa pede para você falar um pouco sobre você. Alguns nem comentam discípulo de Jesus. Mas isso tem que ser a primeira e mais importante característica que nós temos. Isso é algo que precisa ser marcante em nós. Nesse texto que nós lemos, Moisés ele diz, Deus, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aqui nesse momento da história, a gente sabe que Moisés estava encaminhando o povo para a terra prometida. Terra que mana leite e mel. E aí, ele poderia estar focado na missão. Se Deus quer que eu vá, então vou levar o povo, confiando em mim mesmo, e bora para cima, porque Deus mandou, Ele vai me capacitar. Mas aí ele reconhece que o mais importante é a presença de Deus. Não é a missão que ele tinha para fazer, não é a glória que ele teria, não é reconhecimento da população que ali estava com ele, mas é a presença do Senhor. Isso é o que fazia diferença na vida dele. Isso é o que, de fato, marcava a vida dele. Ao ponto de ele dizer, se a tua presença não for comigo, eu não dou um passo. Não me faça sair daqui deste lugar. A tua presença vale mais do que a terra prometida. A tua presença vale mais do que qualquer bem que eu possa conquistar. A tua presença vale mais do que qualquer lugar que eu possa conquistar. Eu preciso estar na tua presença, Senhor. Eu preciso estar na tua presença. Você pode dizer isso no íntimo do seu coração, Senhor, eu quero estar na tua presença, que eu não dei nenhum passo se o Senhor não estiver comigo. Que eu não dei nenhum passo errante se o Senhor não estiver comigo. Porque, acredite, qualquer passo que o nosso coração der sem a presença do Senhor, ele tende ao erro. Ele tende ao erro. E guarde bem essa informação.
O segundo ponto diz que a presença de Deus, ela traz, e aí eu botei uma reticências. Vou tentar enumerar aqui com você algumas coisas: libertação, cura, salvação, vitórias, enfim. Você olhar para a pessoa de Jesus, ali nos evangelhos, onde Jesus chegava, ele levava a libertação, cura, salvação, transformação de vida, transformação de caráter, transformação de identidade, mudança. A presença de Jesus, ela traz mudança sobre nós. Quando a presença de Jesus está em nós, quando a presença do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, ela se manifesta em nossas vidas. As nossas vidas, elas são curadas, libertas, são salvas, transformadas, restauradas, resgatadas para Ele. Porque a presença do Senhor Jesus, ela faz a diferença em quem nós somos. Ela faz diferença no nosso jeito de ser, faz diferença no meu comportamento, lá no meu trabalho, faz diferença no meu comportamento na minha escola, faculdade, nas minhas conversas, na minha roda de amigo. A presença do Senhor na minha vida, ela precisa fazer diferença. E eu tenho aprendido que talvez onde vocês se relacionem, e muitas vezes nós não temos como deixar de nos relacionar com algumas pessoas, e nem é essa a proposta da vontade de Deus, que nós nos achemos melhores, então não vou me relacionar com não sei quem, enfim. Mas a proposta de Deus é que nós façamos a diferença onde nós estivermos. Se você olhar para a vida de Jesus, ele se assentava com pessoas que estavam à margem da sociedade, que eram criminalizadas simplesmente pela sua posição social, que eram criminalizadas simplesmente porque nasceram com alguma doença, porque nasceram com alguma condição física, que acreditava-se que alguém havia pecado, se era ele, se era a familiar, enfim. E aí Jesus estava com aquelas pessoas. E quando Jesus chegava no meio delas, Jesus não era o influenciado. Jesus não era mudado. Quem Jesus era, permanecia. Eu lembro de Zaqueu, que quando ele aceitou o convite de Jesus para que ele fosse recebido na casa dele, ele deve ter se empolgado, né? Por estar recebendo um homem que ali estava crescendo, sendo importante. De repente, muitas pessoas achavam que Jesus estava se erguendo de forma política ali. E aí chega um momento em que que Zaqueu está recebendo Jesus ali na sua casa. E olha que Zaqueu era alguém mal visto no meio do povo, tá? Cobrador de impostos, enfim. E aí no meio da reunião, Jesus fez a diferença na vida dele. Ao ponto de que quando eu acredito que o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus de forma profunda, de forma intensa, de forma em que ele não conseguia esconder quem ele era, porque existia ali em Jesus algo diferente. Ele se rende ali naquele momento, se arrepende e diz: Senhor, se eu roubei alguém, se eu fui injusto, eu quero retribuir vezes mais, algumas vezes mais. Que o olhar de Cristo na vida dele fez a diferença. A presença do Senhor Jesus na casa dele fez a diferença.
A presença do Senhor, ela traz libertação, cura, salvação, transformação de vida. A presença do Senhor também, ela inspira adoração. Eu quero puxar um gancho aqui, né, para a área da adoração, sobre a presença do Senhor. Quando nós vemos Isaías tendo, acredito que em Isaías 6, que fala que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí ele vê anjos voando diante do Senhor, adorando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo. Porque a presença do Senhor, ela inspira adoração. Em Apocalipse fala que diante do trono, as criaturas viventes, os anciãos, eles se prostram, jogam suas coroas aos pés de Jesus e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A presença do Senhor, ela precisa inspirar adoração em nossas vidas. Se a presença do Senhor de fato está em nós, igreja do Senhor, nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos viver para a glória do Senhor. A nossa vida, ela representa a adoração ao Senhor. Quero contar um segredo para você, se você talvez não sabe. Adoração não é um estilo musical. Adoração não é você abrir seus lábios e simplesmente cantar uma canção que está sendo projetada aqui. Adoração não é você se reunir aqui e levantar as suas mãos e falar palavras ao Senhor. Adoração é um estilo de vida. Adoração é mais profundo do que o que nós podemos imaginar. Adorar ao Senhor de fato, como Jesus disse à mulher samaritana, que o Senhor, Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso Ele respondeu depois que ela perguntou: é aqui ou é lá? É neste monte ou é no templo? Onde é que eu devo adorar ao Senhor? Imagina quem nunca teve condições de viajar para Israel, para ir lá no templo, se o templo ainda existisse, né? Aí preciso ir lá, viajar e lá eu vou adorar ao Senhor. A nossa adoração, ela é mais profunda. O que nós fazemos aqui enquanto igreja é válido. O Senhor recebe como oferta de adoração, como oferta de louvor, como sacrifício de louvor ao Senhor. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor e quando nós, por vezes, damos instruções para a igreja: levante suas mãos, feche os seus olhos, adore, busque ao Senhor, fale palavras de adoração ao Senhor neste momento. Quando essas instruções são dadas, o Senhor, Ele recebe a adoração. Mas o Senhor, Ele quer mais das nossas vidas. O Senhor, Ele quer a adoração perfeita, profunda. Imagine os querubins que voam diante da presença do Senhor, dia e noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque eles contemplam a presença de Deus. Porque eles entendem de forma mais profunda do que nós sobre a presença de Deus. E eles se dobram e clamam: Santo, e se quebrantam diante do Senhor. Então a presença do Senhor, ela nos inspira a adorar. Se a presença do Senhor, ela está na nossa vida, em qualquer lugar, eu posso adorar ao Senhor. Em qualquer lugar eu posso
Eu não preciso nem fechar meus olhos, erguer as minhas mãos e passar por todo, não me entendam mal, toda a ritualística que nós temos quando estamos reunidos. Não me entendam mal pela palavra, mais uma vez eu repito. Mas a nossa adoração ao Senhor é quando nós entendemos quem Ele é, entendemos que Ele está no controle, entendemos que Ele está conosco, entendemos a vontade dEle, ao ponto de eu querer ir pela esquerda e o Senhor diz, não, você vai pelo outro lado, porque a minha vontade é essa. Ou quando eu quero ir por aqui, o Senhor diz, não, volta, ou para, porque a minha vontade é essa. E quando eu dou ouvidos à voz do Senhor, quando de fato eu permito que Ele seja Senhor em minha vida, meu dono, nós cantamos tantas vezes isso. Quando de fato Ele é Senhor, é o meu dono, quando de fato Ele é o meu amigo, quando de fato Ele é quem Ele é em nós, quando Ele é Deus em nossas vidas, isso é a adoração ao Senhor. Essa é a adoração que o Senhor quer de nós. Porque aí pode ter certeza que quando nós nos reunirmos como igreja do Senhor aqui neste lugar, você será livre para adorar o Senhor com todo o teu coração, junto com a igreja do Senhor neste lugar. E a palavra do Senhor diz que Ele estabelece o trono dEle no meio da adoração. E eu creio nisso, que todas as vezes que a igreja do Senhor se reúne aqui neste lugar para adorar o Senhor, para clamar, para celebrar a presença dEle, Ele estabelece o trono dEle sobre nós, sobre a adoração que nós levantamos juntos ao Senhor. Então a presença do Senhor, ela traz libertação, cura, salvação e nos inspira a adorar ao Senhor. Terceiro ponto é, meu desejo é estar continuamente na presença de Deus. Você já fez essa pergunta? Será que de fato eu quero estar continuamente na presença de Deus? Será que eu me esforço para isso? Será que de fato eu tenho prazer em estar continuamente na presença de Deus? Salmo 27, 4, o salmista diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar ou habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista aqui ele diz, olha, se tem algo que eu quero pedir para ti, Senhor, de todo o meu coração, se eu tiver um pedido para fazer a ti, qual seria o pedido que nós faríamos? Será que é ganhar na Mega Sena? Será que é ter posses, bens e todas as coisas que o mundo pode oferecer? Aí você talvez diga, mas para Davi foi fácil falar isso, ele era rei, ele morava num palácio, ele tinha bens, riquezas. Aí eu digo para você, quando ele estava ali cuidando das ovelhas, lutando contra animais selvagens, por amor às ovelhas ali do seu pai, para cumprir a missão que o seu pai tinha lhe dado, ele não tinha bens materiais, riquezas. Quando ele começou a adorar ao Senhor, quando ele começou a compor salmos, quando ele tocava seu instrumento, ele não tinha bens. O coração dele já estava no Senhor. Antes
de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, o coração dele estava no Senhor. E eu não estou falando aqui de Davi como exemplo de pessoa perfeita, porque lá na frente eu posso mencionar mais uma vez o nome dele de forma negativa, de forma que a Bíblia não esconde seu erro. Mas eu falo sobre Davi porque é um homem que tem uma história inspiradora diante de Deus, em que a Bíblia ela relata alguns detalhes sobre a vida dele que de fato precisa nos inspirar a como ter um coração segundo o coração de Deus. A como sermos adoradores. Mesmo quando ninguém estava vendo Davi, ele adorava ao Senhor. Ele se quebrantava diante do Senhor. Ele buscava a face do Senhor. Mesmo longe de tudo e de todos, só ele e as ovelhas. Ao ponto de o salmista dizer que a natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Porque ele não precisava de mais nada para contemplar o Senhor se revelava a ele através da criação, através das obras das mãos do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Senhor, eu peço a Ti que eu possa estar na Tua presença e eu vou atrás disso. Eu não simplesmente abro minha boca para dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. A virada de ano é muito interessante como, não vou falar de você, como eu digo, não, este ano eu vou fazer diferente para o Senhor. Vou buscar mais o Senhor, vou ler mais a palavra de Deus, vou orar mais, vou me quebrantar mais na presença do Senhor. E aí eu acabo me esquecendo dessa segunda parte. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então não é só pedir ao Senhor. Eu entendo a vontade de Deus. O Senhor, Ele me quer todos os dias na presença dEle. Pode ter certeza disso. O Senhor me quer continuamente na presença dEle. O Senhor quer fazer diferença na minha vida, onde quer que eu ande. E Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, por onde quer que eu ande. Mas eu preciso me determinar e buscar o Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso não é necessariamente você estar todos os dias na igreja, nessa igreja local. Isso não é necessariamente você trazer o seu colchãozinho e dormir ali no cantinho. Mas a nossa vida com Deus, ela vai além dessas paredes. A nossa vida com Deus, ela vai além dos olhos do pastor. A nossa vida com Deus, ela vai além do olhar do teu líder, do grupo familiar. A nossa vida com Deus, ela vai além do olhar do teu discipulador. E todos esses que eu mencionei, nossos pastores, nossos líderes, nossos discipuladores, são pessoas que o Senhor levanta para nos ajudar a caminhar. Mas nenhum deles, homens ou mulheres, tem o poder de estar continuamente olhando para nós como o Senhor tem. Nenhum deles conhece o nosso coração, sabe quem nós somos, como Deus conhece cada um de nós. Nós, por vezes, podemos esconder nossos erros,
nossos pecados, do nosso discipulador, dos nossos líderes, dos nossos pastores, mas de Deus nós não conseguimos esconder nada. Porque continuamente o Senhor está presente. O Senhor está presente. Ele sabe de todas as coisas. A palavra dele nos revela que ele tem todo o poder. E por ele ter todo o poder, ele pode estar em todos os lugares e ele sabe de todas as coisas. Nada foge ao conhecimento, nada foge ao olhar de Deus. Nada. Nenhum pensamento que passa no teu íntimo, do teu ser, foge do conhecimento de Deus. Que o meu desejo, o teu desejo, seja estar continuamente na presença do Senhor. O interessante é que até quando esse salmo foi escrito, ele fala de estar na casa do Senhor continuamente e contemplar a beleza do Senhor. E aí o Espírito Santo vem e muda tudo. Quem é a casa do Senhor hoje? Quem é a casa do Senhor hoje? Eu sou casa, você é casa de Deus, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então pode ter certeza, meu querido, que continuamente o Senhor, Ele também deseja que você possa buscá-lo continuamente. Ele não quer ser um morador na tua casa que mora sozinho, Ele quer morar com você. Ele quer fazer a diferença na tua vida. Ele quer transformar de fato quem você é. E pode ter certeza que essa obra, ela só vai terminar quando nós estivermos com Ele. Que continuamente nós estaremos em reforma. Não acredite que hoje está tudo bem, está tudo perfeito, não peco mais, não erro mais. Já estamos errando. Já estamos negando quem nós somos. O ponto 4, ele fala, e quando nós não valorizamos ou honramos a presença de Deus? E quando nós não valorizamos ou honramos a presença de Deus? Quero ler um texto com você em Isaías 14, do 12 ao 15. Isaías 14, 12 ao 15. Esse texto ele fala sobre uma criação de Deus que vivia diante do Senhor, que conhecia quem Deus era, sabia do propósito para o que ele foi criado. E aí eu quero ler com você o que diz: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: este é o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Acho que está bom até aí. Então aqui a gente entende como se fosse a queda do adversário, né? A queda de Satanás, a queda do diabo.
onde ele estava na presença de Deus e, de fato, não honrou a presença do Senhor. De fato, ele queria a glória para si, de fato, ele queria ser adorado, de fato, ele achou que ele merecesse ser comparado ao Deus Altíssimo. Então, nós estarmos na presença de Deus, ou Deus estar junto conosco, não significa que nós não vamos errar, pecar, cometer erros. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, isso não é uma vacina que vai nos impedir hoje do vírus do pecado sobre nós. E a gente vê neste texto que alguém que estava diante do Senhor, que estava servindo ali diante do Senhor, que tinha uma função de adoração diante do Senhor, chega um momento que ele diz que não, eu quero para mim também, eu vou construir um trono acima das estrelas, e eu quero ser comparado a este Deus Altíssimo, eu também quero receber isso. E aí nós sabemos da história que ele foi lançado dos céus com um terço dos anjos juntamente com ele. A gente até falou sobre isso, né, pastor Henrique? Bem rápido hoje, né? O anjo que caiu do céu. Na verdade, não caiu, ele foi lançado. Ele disse, vai. Foi lançado dos céus. Lançado fora da presença de Deus. E eu tenho mais um exemplo para falar para você sobre Pedro. Pedro estava ali com Jesus pouco antes de Jesus ser preso e ser crucificado. Quando os soldados já chegaram ali para prender Jesus, Pedro, ele simplesmente passou na frente de Jesus ali naquele momento. O sangue subiu, ferveu, ele ficou nervoso, ele pegou logo a sua espada e queria matar ali o soldado. Nem perguntou para Jesus, Jesus, tu queres que eu faça isso? Não, ele simplesmente passou à frente de Jesus. E agora há pouco eu falei para você que quando nós damos um passo sem fazer a vontade de Deus, nós estamos inclinados a pecar, estamos inclinados ao erro. Pedro, ele deu um passo à frente de Jesus. Quando procuraram saber quem era Jesus, eu imagino Pedro vindo ali de trás, já passou na frente de Jesus, tomando conta da situação, achando que ele podia resolver tudo ali. Coitado, ia morrer. Jesus não queria que ele morresse, né? Você imagina o confronto. Alguns pescadores, alguns homens não preparados contra alguns soldados romanos. Podia até ter matado alguém. Mas a história seria diferente. Aí Jesus vai e toma conta da situação novamente e diz: Pedro, se eu quisesse, se fosse a vontade do meu Pai, isso aqui estava cheio de anjos lutando e ninguém me pegaria. Mas a vontade do meu Pai é que eu tome desse cálice, por amor a você, Pedro, por amor aos 10 que estão aqui contigo ainda. E a gente também, neste mesmo episódio, nós podemos falar sobre Judas, que estava ali comendo com Jesus, colocando a mão no prato junto com Jesus.
dividindo refeição com ele. E aí falou-se sobre a traição ali naquele jantar. E Jesus diz: aquele que põe a mão no prato comigo, este que há me de trair. E aí ele se levanta, abandona Jesus, abandona os discípulos e vai embora para entregar Jesus. Ele vai atrás das suas 30 moedinhas para entregar ao Senhor Jesus. Então ele estava ali na presença do Senhor. Estava ali na presença do Messias, o tão aguardado Messias, o tão ansiado Messias, que estava ali diante dele. Ele abandona a presença de Jesus para se entregar ao pecado. Para se entregar ao pecado. Querendo ganhar alguma coisa com isso. Querendo se dar bem com isso. E aí, quantos de nós, na nossa vida, e aí eu volto para aquela primeira pergunta aquela pergunta lá do início. Que lugares, experiências ou situações você viveria sem a presença de Jesus? Que lugares nós viveríamos sem a presença do Senhor Jesus? Que experiência nós viveríamos sem a presença do Senhor Jesus? Voltando a falar um pouco sobre Davi, eu falei que talvez eu falasse sobre ele. Ele já estava ali morando num palácio, rei, vitorioso, exército vitorioso. E aí nós sabemos que certo dia ele estava ali passeando pelo seu palácio. Olha lá, uma mulher tomando banho, seu coração deseja. E aí ele peca, ela engravida, e existe um assassinato tramado na vida do marido dela. Enfim, o pecado dele. Então nós vemos ali que Davi, vivendo num palácio, vivendo coisas boas, ele trocou a presença do Senhor pelo pecado, pela mácula no leito, pelo adultério. Nós vemos ali Davi se entregando aos seus desejos, às suas paixões, às suas vontades, porque ele não conseguiu se conter. E falando sobre nós, igreja, quantas vezes nós negociamos a presença de Deus e dizer: Deus, é só dessa vez. Isso quando a gente lembra dele. Quantas vezes você acha que ninguém está vendo e normaliza o pecado? Nós normalizamos o pecado na nossa vida. Eu costumo falar isso, que parece que quando o pecado ele não vem à tona, ele não é descoberto, não existe como dizem por aí, aparecer os nossos podres. Parece que nós não pecamos, fizemos tudo certinho. Opa, ninguém soube, passou, o tempo já passou, ninguém tocou naquele assunto. Opa, estou bem, estou livre. Parece que quando o nosso pecado ele não vem à tona, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece. Parece assim que no meu íntimo, na minha mente, eu não pequei. Eu não tenho a culpa, eu não tenho a vergonha do pecado, eu não fui exposto. Alguém passa por algo parecido com isso?
Se você for olhar para este exemplo de Davi, ele manda chamar o marido dela, vai lá, dorme com a tua esposa. Porque ele queria esconder um erro, um filho gerado pelo adultério. E aí Urias ele diz, não, os meus companheiros estão lá na frente de batalha, como é que eu vou vir para cá, me deitar com a minha esposa? E a palavra de Deus relata que ele dormiu lá numa praça pública, enfim. E aí Davi tenta de novo, embriaga ele, e não consegue. Não consegue encobrir o seu pecado. Que era isso que ele queria fazer, encobrir o pecado. Peraí, eu errei, mas se eu fizer assim, se eu botar ele dentro da casa dele, eu já vai estar ok, porque ele vai achar que dormiu com a esposa dele. E ela engravidou agora. E aí ele não consegue. E aí a palavra do Senhor diz que um abismo ele chama outro abismo. E aí nós sabemos que ele pega um papelzinho, escreve, entrega para Urias. E nesse papel estava a sentença de morte dele, que ele entregou lá para o general que estava lá na guerra. Tentando encobrir o seu erro. Porque não queria que a sua reputação fosse manchada, porque não queria que soubessem quem de fato ele era. Um erro atrás de outro erro. E as nossas vidas, elas correm esse risco de errarmos e continuarmos errando se nós não abrirmos os nossos corações e, de fato, não colocarmos o Senhor no centro das nossas vidas. Nós podemos estar diante do Senhor, assim como Judas, dado no exemplo aqui, assim como Pedro, que estava ali com o Senhor Jesus, assim como o próprio Satanás, que estava na frente, ali junto com o Senhor, e errarmos, não acertar o caminho. Simplesmente não honrarmos a presença de Deus em nós. Há uns 15, 16 anos atrás, num domingo, eu lembro que foi um dia que eu resolvi não ir para a igreja. Foi uma época da minha vida em que eu estava me afastando do Senhor. 15, 16 anos atrás. Por alguns motivos. E a igreja não tinha culpa, Deus não tinha culpa, minhas escolhas tinham culpas. Eu tinha culpa disso. E aí eu voltando para casa neste domingo, já era cerca de 9:30 da noite, fui surpreendido por duas pessoas que pegaram alguns pertences meus, né? Ameaça, arma, tudo, enfim. E aí eu voltei para casa onde eu estava, porque eu fiquei nervoso, eu não sabia nem o que fazer, eu fui atrás deles. E aí, quando eu vi, tinha um carro parado, eu reconheci uma picape de longe, um giroflex ligado, corri em cima. Né? A polícia estava ali. O que acontece? A presença da polícia ali naquele lugar me gerou uma situação de segurança, porque até então eu estava inseguro, eu tinha acabado de sofrer um assalto, apontaram uma arma para mim, enfim. E aí a presença da polícia aqui naquele lugar me gerou uma certa segurança. E aí eu corri em cima, a polícia estava pegando eles, e eu corri, eu não nego não, digo, me assaltaram agora. Enfim, fomos para a delegacia, né? Chegou lá, no lugar, prestei queixa lá para
Não lembro se era delegado ou delegada, eu acho que era delegada. E ela me mandou esperar num corredorzinho, onde eu fiquei sozinho. E eu confesso para vocês que eu sou bem medroso no que diz respeito à segurança da minha integridade física. E de repente chega, eu estou lá de costa, era um corredorzinho assim que não dava para lugar nenhum. Não sei se tinha algumas salas, eu não lembro. E aí chega uma pessoa, foi você que foi assaltada, uma mulher. Eu lembro até hoje do rosto dela, o corte de cabelo, uma cicatriz que ela tinha no rosto. Você que foi assaltado, não sei o quê, tarará, tarará. E você foi, esses dois rapazes que estão aí e tal. Comecei a falar, desabafar, né? Aí, mais ou menos quanto eles roubaram de ti, não sei o quê, R$ 100 paga. Eu comecei a olhar assim para ela, e aí eu comecei a entender que ela era alguém conhecida deles, que já estava querendo me corromper ali para eu retirar queixo. Rapaz, eu não contei conversa. Comecei a gritar no meio da delegacia. Eu falei que eu não quero ter contato com ninguém, não sei o que. Blá, 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 blá. E aí, onde eu quero chegar com tudo isso? Que não é o lugar que me inspirava ali confiança ou segurança. Não é porque eu estava em uma delegacia que me inspirava segurança, mas era a presença de uma pessoa fardada perto de mim. Você imagina que aquela pessoa entrou, eu acredito que não foi revistada por ninguém, estava ali, podia fazer alguma coisa comigo, eu não sei quem era. Claro que ela não ia fazer dentro de uma delegacia, enfim, mas ninguém sabe. Eu não queria que o meu rosto fosse reconhecido por ninguém ali naquela situação. Porque, querendo ou não, nós ficamos apreensivos e não queremos ser marcados e, enfim, retaliações, a gente sabe que acontecem essas coisas. Então, não era o lugar que fazia diferença ali naquela situação, mas era a presença da força policial que me trazia segurança para aquela situação. Entendam bem o que eu estou tentando dizer sobre a situação. No momento que eu estava vivendo ali. E essas coisas me fazem pensar sobre a presença do Senhor Jesus. Sobre o que é o mais importante em servir ao Senhor, em ser salvo por Ele, em ser seu discípulo. O que é o mais importante para mim? Será que o mais importante é porque eu tenho a oportunidade de estar aqui todos os domingos em uma posição que todo mundo me vê? Será que é porque eu posso estar todas as sextas-feiras liderando um grupo familiar, visto por algumas pessoas? Será que o mais importante é o ativismo que nós temos? E não me entenda mal, mas entenda ativismo como as nossas atividades que, de fato, precisam ser realizadas para o bom andamento da nossa organização enquanto igreja. Porque se o mais importante para mim foi estar em um lugar ou fazer algo, e a presença de Deus estiver em segundo lugar na minha vida, não vale a pena. Não vale a pena. É como se eu estivesse na delegacia, cheio de policiais ali, e eu estou inseguro. Pode acontecer alguma coisa comigo. O mais importante para mim é estar na presença de Deus.
O mais importante para mim é estar na presença de Deus. E eu preciso entender que o pecado faz separação entre mim e o Senhor. Eu preciso entender que Ele quer caminhar comigo todos os dias. Eu preciso entender e lembrar das promessas dEle sobre a minha vida, quando Ele diz: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu preciso entender que eu preciso ter um coração quebrantado, porque lá no Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Salmo 145:18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, outros. O mais importante para nós não é o lugar onde nós estamos, quem nós somos. O mais importante precisa ser a presença de Deus. Algumas sextas-feiras atrás, eu comentei isso no grupo familiar. Eu vou repetir aqui. Não me tenham por herege, por favor. O que nos faz querer seguir ao Senhor Jesus? Muitas pessoas, porque se eu não for para o céu, eu vou para o inferno. Essa é uma resposta clássica. Se eu não aceitar, né, então eu vou para o inferno, e aí, morte eterna. Eu não quero ir para o lugar que a Bíblia descreve que o fogo nunca apaga, onde há choro, ranger de dentes. Eu não quero ir para esse lugar, não. Eu quero ir para o lugar bom. A Bíblia fala que tem um lugar aí que as ruas são de ouro, de cristal, é tudo bonitinho, tem umas casas novas lá que estão construindo para eu morar. Eu quero ir para lá. E se a nossa motivação for essa, vou aceitar o plano de Deus porque eu não quero ir para o inferno, a nossa motivação está errada. Se a nossa motivação for porque eu quero ir para o céu, porque o céu é bom, é legal, porque nos filmes que eu vejo é interessante, assim, todo mundo de branquinho, uma paz, aquela coisa. Eu quero estar ali naquele lugar. A nossa motivação está errada. A nossa motivação precisa ser a presença de Deus. A nossa motivação, vou repetir, ela tem que ser a presença de Deus. A presença de Deus é que faz diferença. Porque se o Senhor não estiver no céu, eu não quero estar lá, eu quero estar na presença dEle. Por isso que eu disse, não me tenham como herege. Porque o céu, ele é uma bênção que nos seguirá. É algo que o Senhor tem preparado para nós. É a perfeição que Deus tem preparado para nós. Mas nós só estaremos lá com Ele se Ele estiver presente conosco. Se a presença dEle for o mais importante em minha vida. Se eu disser, Espírito Santo de Deus, a Tua presença é o meu prazer, faz morada em mim. Se eu disser sim ao Senhor, faz morada em mim, eu quero a Tua presença, eu almejo estar diante de Ti. Essa é a minha vontade, esse é o meu prazer, é o Senhor. Se o meu deleite for o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Entenda que, primeiramente, é a presença que é importante. As demais coisas
elas vêm depois sobre nós. As demais coisas são garantidas pela presença de Deus em nossas vidas. E aí eu ouso perguntar mais uma vez para você. Você tem honrado a presença de Deus na tua vida, nos teus relacionamentos? Quando você está ali no seu telefone, no seu WhatsApp, navegando na internet, você tem honrado o Senhor? Será que Deus tem prazer em estar presente ali com você naquele momento? Quando você está numa roda de amigos, em algumas conversas meio duvidosas no que diz respeito à santidade, será que Deus tem prazer nas tuas conversas com os teus amigos? Será que Deus tem prazer quando você está sozinho, onde ninguém te vê, onde ninguém está olhando você? Deus, ele tem se alegrado de quem você é, de forma íntima? Isso são perguntas que Deus tem feito a mim. Será que eu tenho glorificado o Senhor de forma que de fato Ele se alegra, Ele tem prazer em mim? Será que a voz do Senhor, assim como o Senhor Jesus quando foi batizado, abriu dos céus ali, desceu uma pombinha sobre o ombro de Jesus e diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo? Será que o Senhor Jesus tem tido prazer em nós, filhos dele? No que nós fazemos, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa vida? Será que nós temos valorizado a presença de Deus em nós? Primeiro slide dessa pregação, ele dizia: pense em alguns lugares ou situações, experiências que você gostaria de viver. E a pergunta é: quantos desses lugares, experiências, você viveria sem que Jesus estivesse perto de você? De fato, isso é algo que comigo tem mexido bastante no íntimo, no meu íntimo. Porque por vezes eu passo à frente do Senhor, assim como Pedro fez, ou o meu coração pode querer ganhar algo em cima de Jesus, assim como Judas fez. Ou posso cair no engano, no erro de achar que algo é para mim, o orgulho subir ao meu coração, e que Deus nos livre desse pecado. Mas eu preciso me colocar no lugar, diante do Senhor, no lugar de servo, no lugar de entender que Ele é o meu dono, no lugar de entender que Ele é quem cuida da minha vida, da minha família, no lugar de entender que a presença dEle vale mais do que qualquer coisa na minha vida. E como diz o salmista: buscarei,
eu buscarei a tua presença. Se você nessa noite entendeu algo do que foi falado aqui sobre a presença de Deus, sobre a importância da presença de Deus, quero convidar você a se colocar em pé, fechar os teus olhos e falar com o Senhor nessa noite. Feche os teus olhos.